Se inscreva no canal Audiobook Aprenda Ouvindo. Dê o seu like e compartilhe. Introdução. A minha jornada rumo ao milhão começou de um jeito totalmente inesperado. Lá estava eu, ainda no ensino médio, sem a menor ideia do que fazer da vida, sabe? Aquela fase em que todo mundo pergunta, e aí, o que você vai ser quando crescer? E a gente só pensa, sei lá, só queria mesmo era não precisar me preocupar com dinheiro. Foi nesse turbilhão de dúvidas que um dia caiu nas minhas mãos um livro sobre educação financeira. Cara, aquilo foi como se alguém tivesse acendido uma luz gigante na minha cabeça. De repente, tudo começou a fazer sentido. Eu percebi que a vida que eu queria, livre, próspera, sem precisar contar moedinhas no final do mês, podia ser alcançada, mas não do jeito que eu imaginava. Não era só trabalhar muito e economizar cada centavo. O segredo era fazer o dinheiro trabalhar por mim. E olha, desde então, essa virada de chave nunca mais saiu da minha cabeça. Eu comecei a buscar tudo que podia sobre como ganhar dinheiro, investir, criar fontes de renda. Passei noites e mais noites lendo, assistindo vídeos, quebrando a cabeça e, claro, errando muito também. Mas cada erro me trouxe uma lição, e cada lição me colocou um passo mais perto da liberdade financeira. Com o tempo, eu entendi que ter 1 milhão na conta não é só sobre ter dinheiro parado, mas sim criar um sistema que gera dinheiro enquanto você vive a vida dos seus sonhos. E foi aí que me apaixonei pela ideia de criar fontes de renda automáticas, aquelas que funcionam mesmo quando a gente está dormindo, viajando ou curtindo com a família. Hoje, depois de muita ralação e aprendizado, eu vivo esse estilo de vida que um dia eu só sonhava. Tenho fontes de renda trabalhando para mim 24 horas por dia, e a melhor parte é saber que qualquer pessoa que esteja disposta a mudar a forma de pensar e agir também pode chegar lá. Por isso, escrevi esse livro, para abrir sua mente como um dia abriram a minha. Quero te mostrar o caminho das pedras, sem enrolação, sem fórmula mágica, mas com uma fórmula real, prática e possível para você alcançar o seu milhão e conquistar a tão sonhada liberdade financeira. Então, se você já se cansou de correr atrás do dinheiro, de viver sempre no aperto e quer aprender a fazer o dinheiro correr atrás de você, segue comigo. Vem descobrir a fórmula do milhão e dar o primeiro passo para transformar sua vida de uma vez por todas. Bora começar? Porque a liberdade financeira é possível para todos. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha caminhada é que liberdade financeira não é um privilégio de poucos. Nada disso. Ela está disponível para qualquer pessoa disposta a mudar o jeito de pensar e agir com o dinheiro. E sabe o que é mais incrível? Você não precisa nascer rico, ganhar na loteria ou herdar uma fortuna para chegar lá. Eu mesmo sou prova viva disso. Saí do zero, sem saber por onde começar, sem ter ninguém para me ensinar, e fui aprendendo no caminho. E hoje, depois de muitos tropeços, posso te garantir com toda a certeza do mundo, se eu conseguir, você também consegue. O problema é que muita gente cresce ouvindo aquele velho papo de que dinheiro não dá em árvore, quem nasceu pobre vai morrer pobre, rico é só quem tem sorte. Ah, quanta mentira, né? A verdade é que a liberdade financeira é como um jogo, e quando você aprende as regras, o jogo vira a seu favor. Liberdade financeira é para quem decide jogar com inteligência, não com força bruta. Tem gente que trabalha a vida toda, rala de sol a sol, e continua preso na mesma situação. Por quê? Porque não aprenderam a fazer o dinheiro trabalhar por elas. Continuam presas na corrida dos ratos, correndo atrás do próprio rabo, sabe? Agora, quando você entende que o dinheiro é um funcionário que pode trabalhar para você 24 horas por dia, tudo muda. A chave vira. Você para de se matar de trabalhar e começa a criar um sistema inteligente com fontes de renda que geram dinheiro enquanto você vive. E não importa quanto você ganha hoje. Sério mesmo, tem gente que começou com salário mínimo e hoje vive de renda porque aprendeu a investir, a criar negócios, a diversificar fontes de dinheiro.
E sabe o que essas pessoas têm em comum? Elas decidiram acreditar que era possível e começaram a agir. Por isso, se em algum momento da sua vida você pensou que liberdade financeira não era para você, eu tô aqui para te dizer, é sim. É para mim, para você, para todo mundo que está cansado de viver preso a contas, dívidas e um salário que mal dá para chegar até o fim do mês. A liberdade financeira é possível para todos, porque o dinheiro não escolhe raça, idade, cidade ou diploma. O dinheiro vai para quem sabe como lidar com ele. E é exatamente isso que eu quero te mostrar nesse livro. Como mudar sua mente e suas atitudes para atrair mais dinheiro e, o melhor, mantê-lo e multiplicá-lo. Então, se prepara, porque a partir de agora você vai enxergar o mundo do dinheiro de um jeito que nunca te contaram antes. E quem sabe, em breve, não seja você me contando a sua história de como conquistou a liberdade financeira? Bora lá, o segredo que ninguém te conta, mentalidade plus, ação. Sabe aquele segredo que a galera rica não sai por aí falando? Então hoje eu vou te contar. E olha, não tem nada a ver com fórmula mágica, esquema fácil ou dinheiro caindo do céu. A real é que para ficar rico de verdade, para conquistar a tão sonhada liberdade financeira, você precisa de duas coisas, que andam de mãos dadas, tipo arroz e feijão, mentalidade certa, plus, ação inteligente. Primeiro, deixa eu te dizer uma coisa que mudou a minha vida. Não adianta só querer ficar rico, sonhar com 1 milhão e esperar que as coisas caiam no colo. Se fosse assim, nossa, o mundo estava lotado de milionário, né? Eu mesmo passei um bom tempo só querendo, desejando, imaginando, mas sem colocar a mão na massa. Resultado? Nada mudou. Foi aí que caiu minha ficha. Não basta pensar como rico, tem que agir como rico também. E, ao mesmo tempo, não adianta agir feito um louco, trabalhar igual um condenado. Se dentro da sua cabeça você acredita que dinheiro é coisa de gente sortuda ou desonesta. A mentalidade é o motor, a ação é a gasolina. Um sem o outro, não. Te leva para lugar nenhum. E olha, eu não estou dizendo para você sair por aí gastando energia sem saber o que está fazendo. Não, não. Estou falando de ação com propósito, ação com estratégia, aquelas atitudes que aos poucos vão te levar mais perto do milhão. E isso só acontece quando sua cabeça está programada para o sucesso, quando você acredita de verdade que merece e pode chegar lá. Quer ver só? Tem gente que ganha bem, mas vive duro, porque tem uma mentalidade de escassez, de medo, de gastar tudo e mais um pouco como se o dinheiro fosse acabar amanhã. E também tem aqueles que ganham pouco, mas sabem multiplicar o que têm, porque pensam como ricos e agem para fazer o dinheiro crescer. Olha a diferença. Foi exatamente isso que eu aprendi e coloquei em prática. Primeiro mudei minha cabeça, depois mudei meus hábitos. E aos poucos o dinheiro começou a vir, as oportunidades apareceram, e eu fui criando minhas fontes de renda. E olha, quando você acerta essa combinação poderosa, parece até mágica, mas é só a vida respondendo ao que você planta. Por isso, se liga. O segredo que ninguém te conta é que o jogo do dinheiro é mental e prático ao mesmo tempo. Você precisa acreditar e agir, pensar e fazer, sonhar grande e correr atrás com estratégia. Não adianta fazer só metade. Então, se prepara, porque nos próximos capítulos eu vou te mostrar como ajustar a sua mentalidade e, ao mesmo tempo, que tipo de ações você precisa colocar em prática para começar a ver resultado de verdade. E, spoiler, quando você entende isso, a liberdade financeira deixa de ser um sonho distante e vira um plano real, com data para acontecer. Vamos junto? Parte 1. A mente milionária. Como pensar como um rico. Agora que você já entendeu que liberdade financeira é possível para qualquer pessoa, bora começar a desvendar o primeiro grande segredo dos milionários. A mentalidade. É sério. Antes de falar de dinheiro no bolso, investimento, negócio ou qualquer outra coisa, a gente precisa falar de cabeça, de pensamento, de como funciona o mundo invisível que comanda nossa vida financeira. Porque, acredita em mim, antes de você ter,
1 milhão na conta. O milhão precisa nascer na sua mente. Eu sei, pode até parecer papo de motivação barata, mas não é. A verdade é que a grana, o sucesso e as oportunidades aparecem para quem está mentalmente preparado para receber isso. Eu mesmo demorei a entender isso, viu? Achava que o problema era só falta de dinheiro, mas o buraco era mais embaixo. Era falta de mentalidade certa. Pensa comigo, por que tem gente que ganha na loteria e perde tudo em poucos anos? Ou gente que tem salário altíssimo, mas está sempre endividada? Por outro lado, tem quem comece do zero, com pouco ou quase nada, e constrói um império? Pois é, a diferença está na mente. E aqui vai a real. Se você não mudar o jeito de pensar, não importa quanto dinheiro ganhe, ele vai escorrer pelos seus dedos como água em peneira. Agora, se você começar a pensar como rico, mesmo sem ter nada ainda, você vai atrair o dinheiro e, o melhor, vai saber manter, multiplicar e usar a seu favor. Nessa primeira parte, eu quero te levar para dentro do universo da mente milionária. Vou te mostrar como os ricos enxergam o mundo, o que eles acreditam, como eles lidam com dinheiro, oportunidades, problemas. E o mais importante, como você pode começar a pensar como eles, mesmo que hoje esteja começando do zero. E olha, não precisa ser gênio, nem ter um QI absurdo, nada disso. Basta ajustar o que você acredita sobre dinheiro, sucesso, riqueza. E eu estou aqui para te mostrar o caminho, passo a passo, do jeitinho que eu fiz e ainda faço todos os dias. Então prepara o coração e abre a mente, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você vê o dinheiro e, consequentemente, mudar sua vida também. Bora pensar como os ricos? Capítulo 1. O poder da mentalidade. Por que o milhão? Começa na cabeça. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo que para ficar rico tem que trabalhar muito? Aposto que várias, né? Pois é, eu também cresci ouvindo isso o tempo todo. Só que com o tempo, eu descobri um segredo que quase ninguém fala por aí. Antes de o dinheiro chegar na sua conta, ele precisa chegar na sua mente. Sim, você não leu errado. O milhão não começa no banco, começa na cabeça. E eu vou te mostrar o porquê. Quando eu comecei minha jornada rumo ao milhão, eu achava que era só aprender a ganhar dinheiro e pronto, estava resolvido. Mas logo percebi que minha mente não estava pronta para lidar com o dinheiro que eu sonhava em ter. Por dentro, eu ainda pensava como pobre, com medo, cheio de crenças limitantes do tipo: dinheiro é difícil, isso não é para mim, sou pobre, nasci assim, vou morrer assim. E adivinha? Enquanto eu pensava desse jeito, o dinheiro também mantinha distância de mim. Foi só quando eu comecei a mudar minha mentalidade que tudo começou a virar de verdade. Sabe aquele momento que parece que a ficha cai com força? Foi assim comigo. Eu entendi que os ricos não pensam como a maioria das pessoas. Eles enxergam o dinheiro de outro jeito, veem oportunidades onde ninguém mais vê. Acreditam que merecem riqueza e, o mais importante, se sentem confortáveis com o dinheiro nas mãos. Por isso, se tem um primeiro passo que eu posso te dar nesse caminho é esse. Você precisa reprogramar sua mente para a riqueza antes de correr atrás do dinheiro. Não adianta tentar pular essa etapa, porque o que manda no seu bolso é o que mora na sua cabeça. E não pense que isso é conversa de autoajuda não, viu? É real, é prático e vai fazer toda a diferença na sua vida financeira. A forma como você pensa, sente e fala sobre o dinheiro hoje define se ele vai vir para sua vida ou se vai continuar fugindo de você. Então, nesse capítulo, eu quero abrir sua mente para esse novo jeito de pensar, te mostrar como funciona a cabeça dos milionários e como você pode, a partir de agora, começar a mudar seus pensamentos para atrair o dinheiro que merece. Vem comigo, porque se o milhão começa na mente, tá mais do que na hora de preparar o terreno para ele chegar. Bora! O que é mentalidade financeira? Tá aí uma pergunta que mudou minha vida. O que é, afinal, essa tal de mentalidade financeira? Eu confesso que quando ouvi isso pela primeira vez, fiquei meio perdido, achando que era só mais um termo bonito que o povo inventa para complicar o simples. Mas olha,
Mentalidade financeira é a base de tudo quando o assunto é dinheiro. Mentalidade financeira é o jeito que você pensa e sente sobre o dinheiro. É como se fosse o óculos que você usa para enxergar o mundo do dinheiro. E acredite, se seus óculos estiverem embaçados, riscados ou quebrados, você nunca vai conseguir ver o caminho para a riqueza com clareza. Quer ver? Tem gente que olha para o dinheiro e já sente medo, culpa ou até raiva, porque cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, rico é tudo ladrão. Outras pessoas, quando pensam em dinheiro, se sentem pequenas, acham que nunca vão conseguir, que isso é coisa para os outros, não para elas. E sem perceber, essas crenças ficam lá no fundo, travando a vida financeira. Por outro lado, quem tem uma mentalidade financeira de riqueza enxerga o dinheiro como uma ferramenta poderosa para realizar sonhos, ajudar a família, viver melhor e até ajudar os outros. Essas pessoas pensam, se alguém conseguiu, eu também posso. Dinheiro é meu aliado, não meu inimigo. E isso faz toda a diferença no resultado que elas têm na vida. Eu aprendi na prática que mentalidade financeira não é só o que você sabe sobre dinheiro, mas o que você acredita sobre ele. E olha, essas crenças comandam suas decisões todos os dias, até aquelas mais simples, tipo se você vai gastar tudo que ganha ou se vai guardar uma parte, se vai investir ou se vai deixar o dinheiro parado. Por isso, antes de sair correndo atrás de ganhar mais, você precisa alinhar sua mente com o tipo de vida que quer ter. Porque, se sua cabeça está programada para escassez, não adianta nada colocar rios de dinheiro na sua mão, porque ele vai sumir tão rápido quanto chegou. Mentalidade financeira é basicamente o programa que roda na sua mente sobre dinheiro. E se esse programa não está atualizado, se ele está cheio de vírus, de crenças erradas, não adianta esperar que o sistema funcione direito. A boa notícia: você pode mudar isso. E é isso que eu quero te mostrar daqui para frente. Como ajustar sua mentalidade para ela trabalhar a seu favor, como programar sua mente para a riqueza e abrir espaço para o dinheiro entrar e ficar. Então se prepara, porque agora a gente vai mexer nas configurações internas dessa mente milionária que existe dentro de você, só esperando para despertar. Bora continuar? Como suas crenças definem sua conta bancária? Vou te contar uma coisa que eu demorei para perceber, mas que mudou completamente o jogo para mim. O que você acredita sobre dinheiro determina o que acontece na sua conta bancária. É isso mesmo. Se sua mente está programada para escassez, pode esquecer. O dinheiro não vai parar com você. Eu lembro até hoje, quando eu pensava pequeno, quando acreditava que dinheiro era difícil, não dava para mim, nunca vou conseguir ficar rico. Cara, por mais que eu ralasse, o dinheiro nunca ficava comigo. Sério, parecia até brincadeira do destino. Às vezes eu até ganhava um bom dinheiro, fazia uns bicos, fechava uns trabalhos, mas o dinheiro nem chegava a entrar na conta direito. E quando entrava, puf, sumia como água entre os dedos. Era conta chegando, dívida para pagar, gente pedindo emprestado, imprevistos atrás de imprevistos. E sabe o que eu descobri? Não era só o dinheiro que estava fugindo de mim. Era a minha mente que estava empurrando ele para longe. Porque pensa comigo, se dentro da sua cabeça você acredita que dinheiro é problema, que dinheiro só traz dor de cabeça, que ter muito dinheiro é perigoso, o que vai acontecer quando o dinheiro chegar? Isso mesmo, você vai dar um jeito de se livrar dele, mesmo sem perceber. É como se lá no fundo você não se sentisse confortável em ter dinheiro, e foi exatamente isso que acontecia comigo. Por dentro, eu ainda me via como pobre, como alguém que nunca ia conseguir passar de um certo nível. E adivinha? Minha conta bancária só refletia o que eu acreditava. Por isso que eu falo com todo mundo hoje. Se você pensa que dinheiro é difícil, ele vai ser difícil mesmo. Se você acredita que nunca vai ter, você nunca vai ter. Agora, quando você muda sua mentalidade, quando começa a ver o dinheiro como um aliado, como algo bom, necessário e que pode melhorar sua vida e das pessoas ao seu redor, aí sim ele começa a aparecer e a ficar com você.
O dinheiro é tipo aquele amigo que só cola com quem trata bem. Se você vive falando mal dele, dizendo que ele é um problema, que rico é tudo ladrão, que dinheiro é sujo, ele vai correr de você. Agora, se você aprende a respeitar o dinheiro, a entender o valor dele e a usá-lo com sabedoria, ele vai querer ficar do seu lado. Por isso, meu amigo, se sua conta bancária está sempre no vermelho, está na hora de olhar para dentro, antes de olhar para fora. O dinheiro que você vê fora é só o reflexo do que está rolando dentro da sua mente. E a boa notícia é que dá para mudar isso. Dá para reprogramar a mente, trocar crenças velhas e erradas por crenças novas, de prosperidade, abundância e crescimento. Foi isso que eu fiz. E é isso que eu quero te ensinar a fazer aqui. Então, fica comigo, porque nos próximos passos eu vou te mostrar como limpar essas crenças ruins e colocar no lugar delas um novo jeito de pensar, que atrai dinheiro em vez de afastar. Bora virar esse jogo? Bora fazer o dinheiro querer ficar com você, reprogramando sua mente para o sucesso. Agora que você já entendeu que as crenças que moram na sua cabeça definem o saldo da sua conta bancária, chegou a hora de dar aquele passo importante, reprogramar sua mente para o sucesso. E, olha, eu falo isso com empolgação, porque foi a partir dessa reprogramação mental que minha vida começou a mudar de verdade. Mas vamos lá. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas como assim reprogramar a mente? Isso é possível mesmo? E eu te digo, é possível sim. E mais, é necessário se você quer ver o dinheiro fluindo na sua vida com leveza e abundância. A verdade é que nossa mente é como um computador. Desde criança, a gente vai instalando programas que são essas crenças que aprendemos com nossos pais, com a escola, com a sociedade. E muitas vezes, esses programas são cheios de vírus, tipo: dinheiro não cresce em árvore, rico é gente ruim, dinheiro só vem com muito sofrimento. E aí, como você quer ficar rico rodando um programa que te sabota o tempo todo? Não dá, né? Foi por isso que eu decidi formatar minha mente e instalar novos programas, programas de sucesso, riqueza, prosperidade. E como eu fiz isso? Primeiro, comecei a prestar atenção em tudo que eu falava e pensava sobre dinheiro. Se eu me pegava falando, não tenho dinheiro, não posso comprar isso é caro demais para mim, parava na hora e trocava a frase na minha cabeça, tipo: eu ainda não tenho esse dinheiro, mas estou no caminho para conquistar. Ou eu estou aprendendo a criar riqueza e em breve vou poder ter o que quiser. Outra coisa que me ajudou muito foi começar a me cercar de conteúdos positivos, de livros, vídeos, podcasts sobre riqueza, mentalidade milionária, histórias de gente que venceu na vida mesmo começando do zero. Porque, meu amigo, se a gente só ouve notícia ruim, conversa de fracasso, gente reclamando da vida, como é que a mente vai pensar grande? Não vai. Por isso, tem que mudar o que você coloca para dentro da sua cabeça. E sabe o que é mais incrível? Com o tempo, isso vira um hábito. Você começa a pensar diferente automaticamente. Sua mente vai ficando afiada, ligada nas oportunidades, começando a acreditar que você merece mais e pode mais. E olha, quando você começa a pensar assim, o universo, a vida, Deus, chame como quiser, começam a abrir portas que você nem imaginava. Por isso, se hoje você ainda se sente travado, achando que dinheiro é difícil, que a vida é dura, relaxa. Dá para mudar, dá para reprogramar e começar do zero. Eu fiz isso e não sou nenhum super-herói. Só decidi que ia mudar o jeito de pensar. Então, fica aqui comigo, porque nos próximos capítulos eu vou te mostrar mais passos práticos para ajustar sua mente e finalmente abrir o caminho para o sucesso e para o milhão que você merece. Vamos que vamos! Bora reprogramar essa mente e deixar ela tinindo, pronta para atrair riqueza? Capítulo 2. Crenças limitantes que impedem sua riqueza. Agora que a gente já começou a falar sobre como a mentalidade comanda o dinheiro na sua vida, tá na hora de ir mais fundo nesse papo, porque olha, não adianta querer prosperar se dentro
Da sua cabeça tem um monte de vozes dizendo que você não pode, não consegue ou não merece. Sim, eu estou falando das famigeradas crenças limitantes, esses pensamentos escondidos que ficam ali, quietinhos, só esperando a hora certa de te puxar para trás. E eu falo isso porque já fui vítima dessas armadilhas mentais por muito tempo. Enquanto eu achava que estava correndo atrás dos meus sonhos, lá no fundo, minha mente estava pisando no freio. Sabe aquele pensamento do tipo, isso é caro demais para mim. Nunca vou conseguir ganhar dinheiro de verdade. Não nasci para ser rico. Dinheiro é suado e difícil? Pois é, eu pensava tudo isso e mais um pouco. E enquanto esses pensamentos dominavam minha cabeça, o dinheiro fazia o quê? Sumia, fugia, escorria pelos dedos. Por isso, antes da gente falar de estratégias para ganhar mais, de investimentos, de negócios lucrativos, a gente precisa dar uma faxina nessa mente. Tem que tirar o lixo, limpar a casa, abrir espaço para as ideias de riqueza entrarem e ficarem de vez. E olha, eu sei que muita gente pensa, mas eu não tenho crenças limitantes, eu só preciso ganhar mais dinheiro. E sabe o que eu te digo? Todo mundo, em algum nível, carrega umas crenças escondidas que sabotam o sucesso. E o mais perigoso é que, muitas vezes, a gente nem percebe que está pensando assim, porque essas ideias foram colocadas na nossa cabeça desde criança. Então, nesse capítulo, eu quero te ajudar a identificar essas crenças que te travam, te impedem de crescer e de fazer dinheiro de verdade. Quero abrir seus olhos para esses programinhas que rodam no automático dentro da sua mente e que estão te impedindo de alcançar a liberdade financeira que você merece. Porque, meu amigo, a verdade é simples. Enquanto você não mudar o que acredita sobre dinheiro, o dinheiro não vai mudar o jeito que trata você. Então, bora comigo descobrir quais são essas crenças limitantes que te impedem de enriquecer e, o melhor, como começar a destruir uma por uma. Se prepara, porque agora o papo vai ficar ainda mais forte, direto ao ponto, e pode abrir uma chave poderosa na sua mente. Vamos nessa? Identificando e eliminando crenças sabotadoras. Tá, agora que você já entendeu que essas crenças limitantes estão aí, escondidas, atrapalhando sua vida financeira, talvez você esteja se perguntando, beleza, mas como eu descubro essas benditas crenças? Como eu tiro isso da cabeça? Pois é, o primeiro passo para eliminar qualquer coisa ruim da nossa vida é reconhecer que ela existe. E olha, muita gente nem percebe que está carregando um monte de pensamento sabotador. Eu mesmo, por muito tempo, achava que pensar dinheiro é difícil era só ser realista. Mas não era a realidade. Era uma crença que me mantinha preso. Então, como você identifica essas crenças sabotadoras? Vou te contar o que eu fiz e que até hoje funciona. Prestar atenção nas palavras que eu falava e nos pensamentos que surgiam automaticamente quando o assunto era dinheiro. Por exemplo, quando alguém falava de riqueza, de sucesso financeiro, o que vinha na minha cabeça? Coisas como, isso não é para mim. Quem tem muito dinheiro deve ter feito alguma coisa errada. Eu não consigo ganhar mais do que isso. Dinheiro é sofrimento. É sacrifício. Se essas frases fazem parte do seu dia a dia, já encontrou algumas crenças sabotadoras aí. Outra dica poderosa. Repare na forma como você reage quando vê alguém com muito dinheiro, um carrão, uma casa linda, uma vida de luxo. Você sente raiva, inveja ou pensa que essa pessoa deve ser desonesta? Pronto. Aí tem uma crença escondida, que no fundo está dizendo para sua mente que ser rico é errado. E se você pensa assim, seu cérebro vai te proteger da riqueza sem você perceber. Agora, o segredo não é só identificar, é eliminar e substituir por pensamentos positivos e empoderadores. E como faz isso? Primeiro, questionando essas crenças. Pergunta para si mesmo, quem disse que dinheiro é difícil? Será que todo rico é ruim mesmo? Será que eu não mereço uma vida melhor? Depois, comece a repetir para você frases novas, que vão começar a programar sua mente para o sucesso. Algumas que eu uso até hoje são: eu sou capaz de ganhar dinheiro com honestidade e facilidade.
Dinheiro é uma ferramenta que me ajuda a viver melhor e ajudar os outros. Eu mereço ser rico e próspero. Eu estou aberto a receber abundância em todas as áreas da minha vida. No começo, eu sei, pode até parecer mentira, pode parecer estranho. Eu mesmo me sentia meio bobo falando essas frases, mas acredite, com o tempo, sua mente vai começar a aceitar isso como verdade. E o mais louco, sua vida começa a mudar. Porque sua mente vai começar a buscar caminhos para fazer essas frases virarem realidade. Então, meu amigo, não subestima o poder da sua mente, não. Se hoje você não está vivendo a vida que sonha, pode apostar que tem crença sabotadora aí no meio, atrapalhando tudo. Agora que você já sabe como identificar e começar a eliminar essas crenças, bora dar o próximo passo e colocar a mente no modo riqueza. Porque é só limpando esse lixo mental que o dinheiro vai começar a entrar e ficar na sua vida. Vamos para cima? Como substituir pensamentos negativos por crenças fortalecedoras. Agora que você já entendeu o poder das crenças, na sua vida financeira, vem a pergunta de 1 milhão. Beleza, mas como eu troco essas crenças ruins por outras que me ajudem a enriquecer? E olha, eu vou te contar o caminho das pedras, porque eu também precisei aprender isso na marra. Primeiro, você precisa começar a vigiar seus pensamentos como um detetive. Sabe aquele pensamento automático que vem do nada? Tipo, isso é caro, demais para mim. Eu nunca vou conseguir. Dinheiro não é para gente como eu. Pois é nesse exato momento que você tem que pausar, respirar e conversar com você mesmo. Eu sei, parece até coisa de doido, mas funciona. Quando esse pensamento negativo aparecer, não aceita ele como verdade absoluta, não. Pergunta para ele assim: quem disse isso? Por que eu estou acreditando nisso? Isso é verdade ou é só um medo antigo falando alto? Só de fazer isso, você já começa a enfraquecer a força desse pensamento. Depois, vem a parte mais importante. Substituir o pensamento ruim por uma crença fortalecedora. Uma frase poderosa que te coloque no caminho da riqueza. Por exemplo, se a sua cabeça diz, eu nunca vou conseguir ficar rico, você responde, eu posso aprender tudo o que preciso para enriquecer e vou conseguir. Se você pensa, dinheiro é difícil de ganhar, troca por, dinheiro vem até mim com facilidade, de formas honestas e inteligentes. Se surgir, eu não mereço ter muito dinheiro, manda logo, eu mereço ser próspero, viver bem e ajudar os outros com minha riqueza. E olha, não é para falar essas frases uma vez só, não. Tem que repetir todo dia, o tempo todo, até sua mente entender que agora o jogo mudou. Eu fazia isso olhando no espelho, falando alto, escrevendo no caderno, colando bilhetinho pela casa. Tudo para minha mente ouvir o novo programa rodando. Outra coisa que me ajudou muito foi me cercar de pessoas, conteúdos e ambientes que reforçavam essas novas crenças. Nada adianta você repetir frases positivas se continua andando com gente que só reclama da vida, fala mal de rico, vive dizendo que dinheiro não traz felicidade. O que você ouve e vê o tempo todo entra na sua mente, querendo ou não. Por isso, troque o ambiente também. Leia livros sobre riqueza, assista vídeos de gente que venceu, ouça podcasts que falam de mentalidade milionária. Com o tempo, sua mente vai começar a aceitar que ser rico, próspero e abundante é normal, é possível, é real. E olha, deixa eu te falar uma coisa importante. Substituir pensamentos negativos por crenças fortalecedoras é um processo. Não é um botão que você aperta e pronto. Tem que ter paciência, persistência e consistência. Mas que se você fizer, vai sentir a diferença na forma como age, fala e, claro, nos resultados financeiros. Então, bora começar hoje mesmo? Na próxima vez que um pensamento negativo bater, você já sabe o que fazer. Dá um chega para lá e colocar uma crença fortalecedora no lugar. Seu sucesso começa na mente, 1 milhão também. E eu tô aqui para te lembrar disso até você acreditar de verdade. Vamos junto? Capítulo 3. O jogo interno do dinheiro.
Agora que a gente já falou sobre mentalidade, crenças limitantes e como trocar pensamentos negativos por crenças que te fortalecem, chegou a hora de abrir o jogo. Sim, o jogo interno do dinheiro, aquele jogo invisível que acontece dentro da nossa cabeça antes mesmo do dinheiro aparecer na vida real. E olha, deixa eu te contar. Esse é o jogo mais importante que existe quando o assunto é ficar rico. Muita gente pensa que enriquecer é só sobre trabalhar mais, ganhar mais, economizar mais. Mas o segredo está em entender e jogar bem o jogo mental antes de tudo. Eu mesmo demorei para perceber isso. Achava que o problema era só o dinheiro que não entrava, o salário que era baixo, a conta que não fechava. Só que, quanto mais eu tentava forçar o jogo externo, mais eu me frustrava. Foi aí que eu saquei. Cara, o problema não tá fora, tá dentro de mim. Tá no meu jeito de pensar, sentir e me relacionar com o dinheiro. E olha, quando eu falo que dinheiro tem um jogo interno, é porque antes do dinheiro vir para sua mão, ele precisa passar pela sua mente e pelo seu coração. Tem gente que até consegue ganhar dinheiro, mas perde tudo depois. Por quê? Porque não entendeu o jogo interno. Não está preparado mentalmente para lidar com o dinheiro. Por isso, nesse capítulo, eu quero te mostrar o que os ricos sabem sobre o jogo invisível do dinheiro. Aquele que ninguém vê, mas que faz toda a diferença. Quero te mostrar como pensar, sentir e agir como quem já tem dinheiro, mesmo que hoje você ainda não tenha. Porque a real é o seguinte: se dentro de você existe um pensamento de escassez, medo, insegurança, o dinheiro pode até chegar, mas ele vai embora rapidinho. Agora, se dentro de você existe uma mente treinada, forte, segura e preparada para a riqueza, aí, meu amigo, o dinheiro vai vir, vai ficar e vai crescer. E o mais legal de tudo isso, qualquer pessoa pode aprender a jogar esse jogo. Não importa de onde você veio, quanto você tem hoje, o que aconteceu no seu passado. Se você aprender a dominar o jogo interno do dinheiro, o externo vai acontecer naturalmente. Então, se prepara, porque a partir de agora vou te entregar as chaves desse jogo que vai transformar o jeito que você vê e lida com o dinheiro. Bora aprender a jogar como gente grande. Bora virar o jogo da sua vida financeira. Como os milionários pensam sobre dinheiro. Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem ficar milionárias ou até bilionárias em tão pouco tempo, enquanto outras passam a vida toda lutando e não saem do lugar? Pois é, eu também ficava me perguntando isso. Até que um dia conheci a história do Changpeng Zhao, o famoso CZ, fundador da Binance, e cara, minha cabeça explodiu. Para você ter uma ideia, o CZ levou apenas 7 meses para se tornar bilionário. 7 meses, enquanto tem gente que passa 70 anos correndo atrás de dinheiro e nunca chega lá. O cara criou uma das maiores plataformas de criptomoedas do mundo e hoje tem uma fortuna de mais de 33 bilhões de dólares. É grana que não acaba mais, né? Mas calma, não tô te contando isso para te desanimar ou para fazer você pensar que só ele consegue. Tô te contando isso para mostrar o poder da mentalidade milionária. Sabe por quê? Porque milionários pensam diferente. Eles não enxergam o dinheiro do mesmo jeito que a maioria das pessoas. Enquanto a maioria está focada em ganhar só o suficiente para pagar as contas, os milionários estão focados em criar soluções, ajudar milhões de pessoas e, como consequência, ganhar muito dinheiro. Olha só o que o CZ fez. Ele olhou para o mercado de criptomoedas e viu uma oportunidade onde ninguém via. Enquanto a maioria via risco, dificuldade, confusão, ele pensou: como eu posso facilitar a vida de quem quer investir em cripto? Resultado? Criou a Binance com taxas baixíssimas, um monte de opções de moedas e uma plataforma super fácil de usar. E o que aconteceu? O dinheiro começou a fluir na direção dele como um rio sem fim. Percebe a diferença? Enquanto muita gente pensa pequeno, só no como eu vou pagar as contas esse mês, milionários pensam grande, pensam em resolver problemas, em impactar o mundo.
e o dinheiro vem como consequência. E olha, eles não ficam presos na mentalidade do medo, tipo, e se der errado? E se eu perder tudo? Claro, o medo existe, mas eles aprendem a usar o medo como combustível para agir, não como motivo para desistir. Outra coisa que eu aprendi com essas mentes bilionárias é que eles veem o dinheiro como um recurso infinito, não como algo que vai acabar. Eles sabem que o dinheiro está em todo lugar, circulando, e que basta saber como criar valor para atrair esse dinheiro para si. Então, se hoje você pensa que dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore, ninguém fica rico honestamente, está na hora de começar a pensar como milionário. Está na hora de se perguntar como eu posso resolver um problema real das pessoas. Como eu posso criar algo que ajude muita gente? Como eu posso entregar valor e ser bem pago por isso? Porque, meu amigo, enquanto a maioria está pensando em como economizar o cafezinho, o milionário está pensando em como criar algo que vai gerar milhões. E olha, se o Changpeng Zhao conseguiu sair do zero e se tornar bilionário em 7 meses, por que você também não pode começar agora a mudar sua mente e sua vida? A diferença está aqui, ó, na cabeça. Se você começar a pensar como eles pensam, o dinheiro vai começar a circular na sua vida de um jeito que talvez você nunca tenha visto antes. Então, bora começar a jogar o jogo do dinheiro com a mentalidade certa. Bora pensar grande, sonhar alto e agir como quem sabe que merece prosperar. Lições dos ricos. Abundância versus escassez. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi observando e estudando os ricos foi entender a diferença brutal entre uma mentalidade de abundância e uma mentalidade de escassez. E olha, essa lição virou uma chave na minha cabeça. Eu cresci, assim como muita gente, ouvindo aquelas frases que colocam o medo do dinheiro na gente. Dinheiro não dá em árvore. Melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Quem muito quer, nada tem. E sabe o que essas frases fazem? Elas instalam na nossa mente a tal mentalidade de escassez, aquela que faz a gente acreditar que o dinheiro é limitado, difícil, quase impossível de conquistar. Já os ricos pensam completamente diferente. Eles vivem numa lógica de abundância. Para eles, dinheiro tem de sobra, oportunidade está em todo lugar. E sucesso é uma questão de tempo e ação certa. E sabe o que é mais louco? Quando você começa a pensar assim, as portas começam a se abrir mesmo. Vou te dar um exemplo simples. Quem pensa com escassez, quando vê alguém com um carrão, uma casa linda, já pensa logo, deve ter roubado, ou nunca vou conseguir isso. Agora, quem pensa com abundância, olha e fala, uau, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. O que será que ele fez para chegar lá? Vou aprender e fazer igual ou melhor. Percebe a diferença? A mentalidade de escassez te trava, te coloca num cercadinho pequeno, com medo de sair dali. Já a mentalidade de abundância te solta no mundo, te faz enxergar possibilidades e correr atrás sem medo. Outra coisa que eu reparei é que quem vive na escassez tem medo de compartilhar, de dividir, de investir. A pessoa acha que se der um pouco, vai faltar para ela. Já quem pensa na abundância sabe que quanto mais ela compartilha, mais o dinheiro volta multiplicado. Por isso que você vê muito milionário fazendo doações, investindo em outras pessoas, ajudando quem está começando. Eles sabem que o universo devolve em dobro, triplo, quádruplo. E sabe o que mais? Quem pensa em abundância não fica reclamando da vida, não vive se lamentando ou com inveja dos outros. Pelo contrário, agradece o que já tem e acredita que o melhor ainda está por vir. E só essa atitude já muda tudo, porque energia boa atrai mais coisa boa. Então, se hoje você percebe que está com a cabeça cheia de pensamentos tipo, não vai dar certo, isso é para poucos, eu não tenho sorte, está na hora de virar essa chave. Comece a repetir para você mesmo todos os dias. Dinheiro está em todo lugar e vem fácil para mim. Existe abundância de oportunidades no mundo e eu sei como aproveitar. Eu mereço riqueza, prosperidade e uma vida incrível. E olha,
Quanto mais você repetir e acreditar, mais o universo vai se alinhar com isso. E as oportunidades vão começar a aparecer do nada. Parece mágica, mas é só o poder da mentalidade certa funcionando. Então, fica a dica de ouro desse capítulo. Abandone a mentalidade de escassez e abrace a mentalidade de abundância. É assim que os ricos pensam, é assim que o dinheiro flui com leveza e alegria. Bora pensar grande? Bora atrair mais do que a gente imagina. Como desenvolver uma mentalidade de prosperidade? Tá, agora que você já entendeu a importância de ter uma mentalidade de abundância e não de escassez, você deve estar pensando, beleza, mas como é que eu faço para desenvolver essa tal mentalidade de prosperidade na prática? E olha, se essa dúvida está aí na sua cabeça, relaxa, porque eu também já me fiz essa pergunta muitas vezes. A primeira coisa que eu aprendi, e quero que você entenda de vez, é que prosperidade não começa no bolso, começa na mente. Sim, é isso mesmo. Antes do dinheiro chegar na sua conta, ele precisa nascer na sua cabeça. E para isso você precisa começar a mudar o que pensa, sente e fala sobre dinheiro todos os dias. Não é só quando você está animado ou quando sobra um trocado, não. É consistência total, todo santo dia. Quer saber por onde começar? Gratidão. Sim, isso mesmo que você leu. A gratidão é um atalho para a prosperidade. Quando eu comecei a agradecer pelo pouco que eu tinha, ao invés de reclamar do que faltava, parecia que o universo começava a me devolver mais coisas boas. E olha, eu sei que parece papo de livro de autoajuda, mas eu só tô te falando o que funcionou para mim. Outra coisa que mudou meu jogo, parar de me comparar com os outros e focar na minha jornada. Sabe por quê? Porque quem vive se comparando, vive se sentindo insuficiente. E isso gera escassez na mente. Agora, quem reconhece o próprio progresso, por menor que seja, começa a criar uma mente próspera, que acredita no próprio potencial. Ah, e uma das dicas mais poderosas: se cercar de pessoas, conteúdos e ambientes que reforçam a prosperidade. Cara, não dá para pensar como rico se você passa o dia inteiro ouvindo gente reclamando da vida, dizendo que dinheiro é só pros outros, que tá tudo difícil. Você precisa alimentar sua mente com pensamentos positivos, livros que falam de riqueza, vídeos que te motivam a crescer, histórias de pessoas que chegaram lá. E vou te contar outra coisa que eu faço até hoje: visualização. Todo dia fecho os olhos por alguns minutos e imagino a vida que eu quero viver. Imagino o dinheiro entrando na minha conta. Imagino ajudando minha família, viajando, vivendo bem, sem preocupação com contas. Quanto mais eu visualizo, mais minha mente acredita que isso é possível. E quando a gente acredita, a gente age para fazer acontecer. Ah, e não posso esquecer dessa: afirmações poderosas. Eu repito para mim frases como: eu sou próspero e o dinheiro vem até mim com facilidade. Eu mereço uma vida rica, abundante e feliz. Eu atraio oportunidades de prosperidade todos os dias. E olha, no começo você pode até achar estranho, mas com o tempo, sua mente vai aceitando isso como verdade e vai começar a agir de acordo com essas novas crenças. Então, se você quer mesmo desenvolver uma mentalidade de prosperidade, lembra disso. Seja grato todos os dias, mesmo pelas pequenas coisas. Pare de se comparar e valorize suas vitórias. Se cerque de gente e conteúdos que pensam grande. Visualize o que você quer, com todos os detalhes. Repita afirmações positivas, até sua mente acreditar de verdade. E aí, pronto para começar hoje mesmo? Porque a prosperidade começa na cabeça, e quando você muda por dentro, o mundo lá fora muda também. Bora pensar como gente rica e fazer esse dinheiro fluir na sua vida? Capítulo 4. Sonho. Claro, riqueza real. Agora me conta uma coisa, bem sincero. Você sabe exatamente o que quer da sua vida financeira? Quero dizer, você sabe quanto quer ganhar, quanto quer ter na conta,
Como vai ser sua vida quando alcançar a liberdade financeira? Eu te pergunto isso porque, olha, muita gente sonha em ser rico, mas nem sabe o que isso significa de verdade para ela. E vou te falar uma coisa que eu aprendi na marra. Dinheiro gosta de clareza. Se você não sabe o que quer, ele não vai saber. Para onde ir? Eu mesmo, por muito tempo, só dizia quero ser rico, quero ter muito dinheiro, mas não fazia ideia do quanto, para quê, como, nem quando. Resultado, nada acontecia. Eu ficava ali, patinando no mesmo lugar, porque um sonho sem direção é como um barco sem leme perdido no mar, indo para onde o vento leva. Foi só quando eu parei, sentei e escrevi exatamente o que eu queria, com todos os detalhes, que as coisas começaram a mudar. Eu dei um endereço para o meu sonho, e aí sim o dinheiro começou a aparecer. Porque quando você tem um objetivo claro, sua mente começa a trabalhar a seu favor, cria caminhos, percebe oportunidades e você age com mais foco. E vou te dizer, mas os ricos, os milionários, as pessoas que conquistam grandes coisas, são mestres em sonhar com clareza. Eles sabem exatamente onde querem chegar, quanto querem ganhar, como querem viver e até em quanto tempo querem alcançar isso. E por isso, eles conseguem fazer o sonho virar realidade. Por isso, nesse capítulo, eu quero te ajudar a criar um sonho claro, específico, com detalhes, cores, números e datas. Quero te mostrar como transformar aquele quero ser rico, vago, em algo tão real na sua mente que vai parecer que já está acontecendo. Porque, meu amigo, sonho claro é riqueza real. E quando você aprende a sonhar do jeito certo, o universo, Deus, a vida, chame como quiser, começam a conspirar a seu favor. Então, bora aprender juntos como tirar esse sonho do campo da imaginação e colocar ele no caminho da realização? Porque, olha, sonhar com clareza é o primeiro passo para colocar o milhão no bolso. Vamos com tudo? Definindo o seu número do milhão. Quanto você realmente precisa? Agora que a gente já falou sobre a importância de ter um sonho claro, chegou a hora de botar esse sonho no papel. E vou te contar uma coisa. Muita gente diz que quer ser milionário, mas nem sabe o que esse milhão significa na prática. Me diz uma coisa, quanto dinheiro você realmente precisa para viver a vida dos seus sonhos? Não estou falando daquele número aleatório que a gente solta por aí, tipo, queria ter 1 milhão na conta e pronto. Não! Estou falando de saber exatamente quanto você precisa para ter a vida que deseja, com detalhes. Eu mesmo, quando comecei a pensar nisso, me peguei sem saber responder. Tipo assim, queria ter dinheiro, mas não sabia quanto dinheiro seria suficiente para viver tranquilo, viajar, ajudar minha família e ainda sobrar para investir e fazer o dinheiro trabalhar para mim. Foi só quando eu sentei, fiz as contas e defini meu número do milhão que a mágica começou a acontecer. E olha, pode ser que o seu milhão nem seja exatamente 1 milhão. Pode ser menos, pode ser mais. Depende do que você quer para a sua vida. Por isso, é fundamental entender o quanto você realmente precisa para conquistar sua liberdade financeira. Quer ver como isso é poderoso? Se você diz, quero ser rico, o universo olha para você e pensa, tá, mas rico como? Quanto? Quando? Para quê? Agora, quando você diz, quero acumular 2 milhões para gerar uma renda de 10 mil por mês e viver tranquilo, ajudando minha família e viajando todo ano, a coisa muda de figura. Sua mente entende o recado e começa a buscar caminhos para chegar lá. Então, bora fazer um exercício simples? Pensa comigo, quanto você gostaria de ganhar por mês para viver bem? Tipo, aquele valor que te faria acordar sorrindo todo dia. Quais são os seus sonhos? Viajar, comprar uma casa, ajudar os pais, investir num negócio? Quanto isso custa? Bota no papel sem medo. Agora, quanto de patrimônio, dinheiro investido, renda passiva, você precisa para gerar essa grana todo mês sem precisar ralar o resto da vida? Pronto, aí começa a nascer o seu número do milhão. E sabe o que é mais legal? Quando você tem esse número claro,
você começa a agir diferente. Você vai atrás de aprender mais sobre dinheiro, de investir melhor, de buscar novas fontes de renda. Porque agora o sonho tem um destino, tem uma meta real, e não é mais só um quem sabe um dia. Então, se você ainda não sabe qual é o seu número, bora começar agora. Pega papel, caneta, calculadora, o que for, mas coloca isso no mundo real, porque sonho que não vira número, vira frustração. E quando você tiver com esse número na mão, me conta. Quero ver você dizendo com orgulho: agora eu sei o meu número do milhão e vou atrás dele. Bora fazer isso acontecer, estabelecendo metas financeiras com propósito e clareza. Agora que a gente já falou sobre definir o seu número do milhão, tem uma coisa super importante que vem junto: estabelecer metas financeiras com propósito e clareza. E não adianta fugir dessa parte, porque quem não tem meta clara vive correndo atrás do próprio rabo, sem sair do lugar. Eu aprendi isso na prática. Teve uma época da minha vida que eu dizia para mim mesmo: quero ganhar mais dinheiro, quero mudar de vida. Mas a real é que eu não sabia nem quanto era esse mais, nem para quê. Resultado? Nada acontecia. Porque dinheiro não gosta de confusão, ele gosta de direção. Metas financeiras claras são como um GPS. Sabe quando você entra no carro, liga o GPS e diz exatamente onde quer chegar? Pois é, com o dinheiro é a mesma coisa. Se você não sabe o destino, como vai saber qual caminho seguir? Como vai saber se está perto ou longe? E vou te falar, não adianta só dizer que quer juntar dinheiro, investir, ficar rico. Você precisa saber o quanto, o quando e o porquê. Isso é o que eu chamo de meta com propósito. Quer ver como isso funciona? Olha só, quero juntar 100 mil reais em 3 anos para dar entrada na minha casa própria. Quero ter 500 mil reais investidos em 5 anos para viver de renda e ajudar minha família. Quero ganhar 20 mil reais por mês em até 2 anos para poder viajar o mundo e ainda investir metade desse valor. Percebe a diferença? Isso é ter uma meta com propósito e clareza. Você sabe exatamente o que quer, quando quer e por que quer. E, meu amigo, quando a gente coloca isso no papel, nossa mente começa a trabalhar por esse objetivo de forma quase mágica. Você começa a perceber oportunidades, a agir de forma mais estratégica. E o dinheiro começa a fluir, porque agora ele sabe para onde ir. Outra coisa, quando você tem metas claras, você consegue medir o seu progresso. Tipo, se a sua meta é juntar 100 mil em 3 anos, você consegue dividir isso e saber quanto precisa por mês, por semana, e assim ir ajustando o caminho. Fica muito mais fácil e real de alcançar. E não esquece, o propósito por trás da meta é o que vai te manter firme nos momentos difíceis. Porque, vamos ser sinceros, nem sempre vai ser fácil. Vão ter dias que você vai querer gastar o que está guardando, vai pensar em desistir. E é nessa hora que lembrar do motivo, do propósito, vai te dar força para continuar. Então, se você ainda não tem suas metas financeiras no papel, bora fazer isso agora. Pega um caderno, um bloco de notas no celular, o que for. Mas escreve. Quanto você quer? Para quê? Qual o motivo? Para quando? Em quanto tempo? Pronto, comece com isso e veja a mágica acontecer. Porque quem sabe para onde vai sempre chega lá. E aí, bora colocar esse dinheiro para correr atrás dos seus sonhos? Parte 2. A ação milionária. Como agir para construir riqueza. Agora que a gente já trabalhou a mente, ajustou as crenças, definiu metas claras e botou o sonho no papel, chegou a hora da parte mais importante: agir. Porque, não adianta nada só sonhar e pensar positivo se você não sai do lugar. O dinheiro, meu amigo, não bate na porta de quem só espera as coisas caírem do céu. Riqueza é construída com ação, com movimento, com atitude. Eu falo isso com toda a certeza do mundo, porque eu mesmo já fiquei preso na armadilha de achar que só pensar positivo e fazer afirmação ia resolver minha vida financeira. E adivinha? Não resolveu. Só começou a mudar de verdade quando eu arregacei as mangas e comecei a fazer o que precisava ser feito. Por isso, essa parte do livro é para te ajudar a sair da teoria e partir para a prática. Aqui,
A gente vai falar sobre como ganhar mais dinheiro, como criar fontes de renda, como investir o que você ganha e, o mais importante, como agir de forma inteligente para não só ganhar, mas manter e multiplicar esse dinheiro. E, olha, não importa se hoje você está começando do zero, se está endividado ou se já tem alguma coisa guardada. O que importa é que, a partir de agora, você vai saber exatamente o que fazer para começar a construir sua riqueza de verdade. Eu costumo dizer que riqueza não é questão de sorte, é questão de método. E esse método começa com ação, porque dinheiro gosta de movimento. Dinheiro gosta de quem vai atrás, de quem está disposto a fazer o que a maioria não faz. E não precisa esperar ter a ideia perfeita, o negócio perfeito, o momento perfeito. Porque o momento perfeito nunca vai chegar. Você tem que começar com o que tem, de onde está, com o que sabe agora. E eu vou te mostrar como fazer isso, passo a passo, de um jeito simples, direto, sem enrolação. Então, se prepara, porque agora vamos transformar sonho em ação, pensamento em prática, desejo em resultado real na sua conta. Bora começar essa jornada rumo à riqueza de verdade? Capítulo 5. As regras do jogo do dinheiro. Beleza. Agora é o seguinte. Chegou a hora de falar sobre o jogo que todo mundo está jogando, mas quase ninguém conhece as regras. Sim, o tal do jogo do dinheiro. Não sei você, mas por muito tempo eu achava que dinheiro era só trabalhar, ganhar e gastar, ou pagar dívida, né? Só que com o tempo, eu fui percebendo que existem regras nesse jogo que ninguém ensina na escola, ninguém fala na mesa do almoço de domingo, e que se você não conhece, vai perder feio. E olha, os ricos, eles conhecem essas regras, de cor e salteado. Por isso que para eles o dinheiro parece fluir, multiplicar, crescer sozinho. Enquanto isso, quem não sabe como o jogo funciona fica patinando, correndo atrás do próprio rabo. E o dinheiro nunca dá conta de tudo. Por isso, nesse capítulo, eu quero abrir o jogo com você. Quero te contar as regras que eu aprendi na prática, com muito erro e acerto, que me fizeram finalmente começar a ver o dinheiro crescendo na minha vida. E sabe o que é mais louco? As regras não são complicadas, não. São simples, mas poderosas. Só que, como ninguém fala, muita gente vive fora do jogo, ou pior, jogando contra si mesmo. Então se liga, a partir de agora, você vai entender por que algumas pessoas parecem ter um ímã de dinheiro, enquanto outras vivem como se o dinheiro sumisse no ar. Vai entender como o dinheiro realmente funciona e o que ele espera de você para começar a vir em quantidade e com consistência.